o Nancy Grace Roman está sendo lançado. É o próximo grande telescópio espacial. Então, em menos de um mês, a NASA vai colocar no espaço um baita de um telescópio espacial. Vamos explicar um pouquinho, então. Ele tem o seu lançamento aí, está planejado, está programado para acontecer no dia 30 de agosto de 2026, a bordo do Falcon Heavy da SpaceX, um lançamento muito aguardado, está 9 meses adiantado, hein? Qual que é a grande diferença, né? A principal pergunta durante as lives aí que a NASA fez e tudo mais é: qual é a grande diferença do Nancy Grace Roman para o James Webb e para o telescópio espacial Hubble, por exemplo? A grande diferença deles é o seguinte, pessoal: embora o espelho do Nancy Grace Roman seja do mesmo tamanho do espelho do Hubble, eles têm 2,4 metros de diâmetro, o Nancy Grace Roman ele tem uma câmera com um sensor gigantesco, e isso faz com que ele tenha um campo de visão que é 100 vezes maior do que o do telescópio espacial Hubble. Você ia precisar de 500 mil TVs 4K para poder montar a imagem dele inteira. O espelho principal e vamos dizer assim, o equipamento, o bus, né, o satélite em si, a NASA não precisou fabricar. A NASA ganhou. Esse era um satélite espião, era um satélite militar, era um satélite do NRO, que a gente faz vários lançamentos aí, ou seja, imagina quantos Hubbles o NRO não tem no espaço. E ele doou 2 telescópios para a NASA, 2 equipamentos para a NASA. Então, esse Nancy Grace Roman, ele é uma doação. Pode ser um fator decisivo para que ele tenha ficado pronto 8, 9 meses antes do prazo e, principalmente, né, bem abaixo do orçamento, óbvio, né? A NASA não precisou gastar com isso aí e ela pôde focar nos instrumentos, tá? Para quem não sabe, ele tem esse nome, Nancy Grace Roman, que era chefe de astrofísica da NASA, e ela que lutou, tá? Ela lutou para poder ter um telescópio espacial. Ela foi a primeira pessoa que vislumbrou que se a gente colocasse um telescópio acima da atmosfera, a gente ia ganhar muita coisa. Em 1959, apenas 6 meses depois da NASA ter se fundado, a Nancy Grace, ela assumiu o departamento de astrofísica da NASA e ela brigou a vida inteira dela para ter um telescópio espacial. Ela morreu em 2018, aos 93 anos, e ela é conhecida por todos como a mãe do Hubble. Então, o trabalho conjunto do Spitzer e da Nancy Grace Roman fizeram o Hubble chegar no espaço, mas ela era a chefe desse setor da NASA, então ela é conhecidíssima como a mãe do Hubble. A mãe do Hubble. Então isso é muito legal. E uma coisa que ela também propôs, logo que ela chegou, foi o seguinte: isso nós estamos falando, tá? Em 1959, 1960. O primeiro exoplaneta só foi descoberto em 1995. Mas em 1960, a Nancy Grace ela teve uma ideia sensacional, que era colocar um anteparo na frente de uma estrela para tampar a luz da estrela e você ver possíveis planetas ao redor dela. Esse equipamento, ele é chamado de coronógrafo e um deles vai estar presente no Roman, no telescópio espacial Nancy Grace Roman. O que esse telescópio vai fazer? Quais são os objetivos dele, né? Então, a NASA dividiu a missão. A missão ela tem uma previsão para durar 5 anos, tá? Ah, isso pode mudar? Pode, depende de como ele for colocado em órbita. Se ele for entrar em órbita de uma maneira muito bem feita, como foi o caso do James Webb, pode ser que a missão dele se estenda por mais anos. Mas, a princípio, a missão do Nancy Grace Roman são 5 anos trabalhando. Qual que é o objetivo deste primeiro levantamento? São centenas de milhões de galáxias, tá? Centenas de milhões de galáxias. E eles querem estudar as deformações na forma de cada uma delas. E aqui entra o que a gente chama de lente gravitacional. Olha só o que os pesquisadores esperam com Nancy Grace Roman: achar mais de 1000 exoplanetas, incluindo centenas dos tais planetas órfãos que a gente chama, tá? São aqueles planetas que estão vagando por aí sem ter estrela nenhuma. O terceiro grande projetão do Nancy Grace Roman é vigiar 2 pedaços do céu a cada 5 dias por 2 anos. Atrás do quê? Atrás de supernovas. Ele vai demorar 100 dias para chegar no ponto de Lagrange e começar a operar cientificamente. O James Webb, se a gente fizer uma conta aqui, o James Webb foi lançado
no Natal de 2021, que era dezembro. E a primeira imagem científica dele foi no dia 14 de julho. O Nancy Grace Roman vai demorar 100 dias. Eles vão fazer várias imagens de comissionamento, de calibração e tudo mais para que ele possa, então, poder fazer toda os seus estudos aí. O foguete já está preparado, o telescópio já está pronto, já encheram o tanque do telescópio, colocaram hidrazina, que é o combustível que ele usa para se movimentar no espaço, ele já está de tanque cheio, ele já vai ser encapsulado, que a gente fala, colocado na coifa do Falcon Heavy, e aí é só torcer para que tudo dê certo. Então está aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, só ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Tamo junto, fui!